O título da mensagem é Uma Caminhada Eterna. João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João, ele disseca sobre a vida eterna como nenhum outro homem. João, ele tem uma vida tão transformada no seu caráter, na sua emoção, que ele tem uma visão da eternidade além de qualquer outro apóstolo. Eu já falei sobre isso aqui, que você vai ver que os 4 evangelhos de Jesus Cristo que os apóstolos escrevem, Lucas não era apóstolo, nem Marcos, mas estava qualificado nessa condição, porque menciona o nome dele no livro de Atos dos Apóstolos, mas aqueles homens, discípulos de Jesus, escreveram os 4 evangelhos de Jesus. 3 são sinóticos, ou são sinópticos, que são os evangelhos que são mais parecidos. Eles contam os mesmos milagres, eles contam as mesmas histórias. Você lê um, parece que está lendo o outro, fora da ordem. Mas você vê que o livro de João, o evangelho de João, ele não se preocupa em pregar e falar de milagre, de maravilhas, embora ele conta os milagres também. Você vai ver que Mateus, ele escreve o evangelho para os hebreus. Mateus é escrito em hebraico, segundo alguns teólogos. Outros dizem que todo é grego, mas outros dizem que foi escrito em hebraico. Mas Mateus, ele usa uma linguagem para os judeus. Ele começa a querer provar que Jesus Cristo ali é o Messias, o prometido do Antigo Testamento. Marcos, ele evidencia os milagres e o poderio de Jesus. Ele fala de Deus chamando Jesus como filho. Ele fala do reino, que Jesus é o imperador. Porque Marcos escreve o evangelho dele, além de escrever para os judeus, ele quer alcançar Roma, ele quer alcançar os países, Creta, Panfilha, aqueles países da Grécia, para mostrar que o nosso Deus, ele é poderoso. Porque os gregos tinham o costume de dizer que Thor batia o martelo e não sei mais o que. Eles tinham o costume de dizer que Hércules era poderoso. Então, ele evidencia muito mais os milagres de Jesus para dizer que o nosso Jesus, o nosso Deus, ele também é poderoso para fazer milagre. Não comparando um com o outro, né? Mas dizendo que, revelando que, olha, tá vendo? Vê os milagres que ele fez? Thor não faz milagre, é um mito, mas Jesus faz o milagre. Então, ele quer impressionar o leitor com poder, com milagre. Lucas, ele é historiador, ele quer dissecar a história, ele fala de genealogia, ele fala de um monte de coisa, é muito interessante. Agora, João não. João, ele já começa o evangelho dele, o evangelho de Jesus, escrito por ele, e ele diz assim: no princípio, João capítulo 1, era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. E o verbo habitou, ele se fez carne, ele habitou entre nós. Ele já começa a falar da essência de Deus. Ele começa a dissecar pela eternidade. Quantos estão comigo? Aí atrás está dando para ouvir direitinho? O cheirinho da coxinha tá gostoso aí? Tá, Lói. Então tá bom. Depois tu paga um para mim no final. Tem que ser primícia. Não pode comer primeiro para depois me dar, não. Tá? Porque senão seria a segunda missa, não seria a primícia. Aí, imagina comigo, João, ele começa a construir o entendimento eterno de Cristo, não o homem que fez algo. Então ele diz, olha, antes da criação do mundo, e aí ele continua dizendo, nele todas as coisas se fizeram, todas as coisas surgiram através dele. Ele é o criador de tudo, ele é a essência de tudo. E ele começa a impressionar. Ele era a luz do mundo. Ele veio ao mundo, mas o mundo andou em trevas e negou a luz, não quis andar com ele. E ele continua falando. Então, em todo o evangelho, ele vai dissecar isso. Por que, apóstolo? Porque ele era um homem extremamente carnal. Ele era um homem, segundo os historiadores, João, ele tinha uma empresa de pescaria. E Pedro, o barco de Pedro, ele era sócio o barco era de Pedro, mas ele era sócio de Pedro. Por isso que eles estavam no barco. E eles já se conheciam. Tanto que quando ele entra na casa de Caifás, João era influente. Porque João chega na casa de Caifás, ele tinha amizade lá e colocou Pedro para dentro. Ou seja, ele tinha conhecido até em Jerusalém, era comerciante. Então ele tinha uma influência. Então ele é aquele camarada que ele agia segundo a vontade dele. E ele era tempestuoso, como eu disse aqui.
Senhor quer que joga fogo nele? Ele e o irmão dele, Tiago. Jesus disse, eu não vim para matar ninguém, nem para condenar ninguém, não. Eu vim para que eles venham a ser salvos através da minha mensagem. E aí a Bíblia diz que Deus transforma o temperamento daquele homem. Não foi desculpa, o temperamento dele não foi desculpa para Deus não trabalhar na vida dele. O temperamento dele não foi desculpa para Deus não trabalhar na vida dele, na essência dele. A Bíblia diz que Deus transforma o caráter dele ao ponto dele encostar a cabeça no colo, no ombro de Jesus. Até o próprio Leonardo da Vinci, quando ele pinta o quadro de João encostado com a cabeça no peito de Jesus. Quem já viu esse quadro? Então, é a ideia, porque ele estava encostando o ouvido no peito de Jesus ali, ele estava querendo ouvir, sentir a batida do coração dele, como se ele estivesse dizendo, gente, ele está aqui, entendeu? Quem está comigo? Ele está aqui, ele é Deus, e olha aqui, ele tem um coração igual ao meu. Ele tem um coração. Quem aqui já foi fazer a ultrassonografia com a tua esposa? E o médico está lá fazendo aquele negócio lá, procedimento. Daqui a pouco, quando liga a maquininha, fica. Que emoção que dá, não é? A gente fica, cara, tem coração já, cara. É muito legal, não é? É o princípio, a gente fala assim, essa pessoa vai me amar, eu vou amar essa pessoa. Não é isso? Então agora ele está ali, deitado no coração de Jesus e está escutando, em conexão. Sabe o que significa a palavra concordar? A palavra concordar vem de cardo. Cardo em hebraico é coração. Antigamente, eu não sei aqui no Brasil, mas lá em Israel tem uma avenida chamada Cardo. Essa avenida chamada Cardo é a principal, é aquela que está no meio. Daí que vem a palavra cardiologia, que vem o estudo do coração, cardo. É a rua principal, é o cardo. Então, a palavra concordar vem de concardo, concordo. Ou concordar vem de coração junto. Um coração que está junto com o outro. Aquele que entende o coração. Eu lembro, e aí a visão dele, ele começa a ter uma visão ampla, ele começa a ter uma visão eterna, ele começa a ter uma visão, sabe? Quem está entendendo, irmão? Quando ele sente, ele ouve a batida do coração de Jesus, quando ele ouve Jesus, ele fica tão impressionado que ele não consegue ver Jesus mais como um ser humano. Ele só começa a ver Jesus, ele só consegue enxergar a natureza divina de Jesus. Ele olha para Jesus e ele fica impressionado o tempo todo. Quer ver um exemplo disso? Todos os apóstolos que escreveram os evangelhos, eles notificam milagres e coisas que eles viram durante o dia. Agora, as coisas de madrugada, só João que anota. A Bíblia diz, no livro de João, João vai catalogar que Jesus está orando no Getsemane. E ele está chorando de madrugada enquanto todos os discípulos estavam dormindo. Mas a Bíblia diz que todos os 12 estavam dormindo. Estava ou não estava? E quem escreveu a história? Estava todo mundo dormindo. João estava acordado. João estava ali ligado. A Bíblia diz que um homem chamado Nicodemos acordou de madrugada para ir buscar um fariseu, um dos príncipes de Israel. Fariseu, conhecedor da Escritura. Ele foi de madrugada para poder buscar o conselho, buscar Jesus. E quem estava acordado de madrugada? Do lado. Tu tem buscado Jesus de madrugada? Eu quero dizer, aqueles que mais amam a Deus é aqueles que param para ouvir Ele de madrugada. Ele estava tão ligado com Jesus, ele estava tão impressionado com a presença de Jesus, que quando ele estava com Jesus, nem vontade de dormir ele não sentia. E quando ele estava ligado, estava todo mundo olhando para a mesa, o que vai comer, o que não vai comer. Ele estava encostado com a cabeça no coração, querendo ouvir a batida do coração de Jesus. Ele entendia que era um privilégio. Ele entendia que era um privilégio estar ali naquela mesa. Ele entendeu que ele foi um escolhido. Ele entendeu a importância dele, o lugar dele. Ele disse, esse é o prometido das nações. Ele poderia ter nascido há um século atrás. Ele poderia ter nascido há 10 anos atrás, há 100 anos atrás. Ele poderia ter escolhido uma época. Ele poderia ter escolhido outra pessoa mais qualificada do que eu. E estou aqui. Quem entende? Eu estou aqui. Oh, aqui estou. Ele me escolheu. O verbo, ele me escolheu. E eu estou aqui agora. Eu tenho que dissecar, eu tenho que experimentar, eu tenho que aproveitar cada momento. E tudo que era relacionado à essência do Messias, tudo que era relacionado à eternidade, ele anotou.
E ele foi anotando no seu coração. Agora entenda, olha só, os discípulos que tinham mais preocupação com a morte foram os que morreram primeiro, e os que tinham a preocupação com a vida eterna foram os que viveram mais. João foi o único apóstolo que não foi assassinado. Morreu com quase 100 anos de idade. Que pode dar uma salva de palmas, memória do apóstolo João. Ele não sabe que a gente está aplaudindo ele não, mas quando a gente chegar no céu, a gente vai dar um abraço nele. Com certeza, parceiro. Não está escrito na Bíblia, mas segundo relatos históricos, tentaram matar o apóstolo João jogando ele num óleo fervendo, como fizeram com o próprio Bartolomeu, que depenaram ele, tiraram a pele dele. Jogaram ele no óleo fervendo e Deus deu grande livramento para ele e ele não morreu disso. Quando ele estava com 90 e poucos anos de idade, ele foi escravizado, levaram ele para a ilha de Patmos. Eu já estive na ilha de Patmos, lá na Grécia. E a ilha chamada de Patmos significa mortal. Por que mortal, apóstolo? Porque não tem água potável, não tem nenhuma fonte de água na ilha. E para você chegar na ilha, você encara o mar Egeu. Irmão, o mar Egeu te causa medo. De madrugada, ventania, aquelas ondas ali, pelo amor de Deus, foi uma experiência tremenda. Já me falaram que era violento ele. Paulo passou várias tribulações lá, mas é um mar muito bravio mesmo. E é uma ventania que só. E ele vai para Pátimo. Não dava para fugir nadando. Impossível de fugir nadando. Então, o que os gregos eles faziam? Quando o homem era prisioneiro, em vez de matar aquele homem, eles jogavam na ilha de Pátimo e eles diziam: nós não temos que matar ninguém, porque nós não podemos dar ou tirar a vida. Mas vamos fazer assim. Era um místico que eles tinham. Vamos colocar eles na ilha de Pátimo. Se os deuses, esse é o entendimento deles, quem está entendendo isso? Se os deuses quiserem punir ele vai morrer de sede, que os deuses não vão mandar água do céu. Porque tinha lugar para armazenar, mas não tinha fonte. E se os deuses não quiserem, vai mandar chuva e vai abençoar eles. Então eles entregavam a própria sorte. Ou seja, acreditando que os deuses poderiam punir ou não. Você lembra quando Paulo foi picado por uma serpente? Logo que foi picado, ele saiu de uma tribulação, uma tempestade, parou ali na ilha de Malta, foi picado por uma víbora, e eles disseram: certamente, os moradores da terra, certamente esse homem é um maldito, certamente esse homem, ele fez algo muito terrível, que a tempestade não matou ele, mas mesmo em terra, a justiça de Deus não permite que ele viva. E aí Paulo pega a serpente, sacode no fogo ali, e ele não morre, e aí esse cara fala, então ele que é o Deus, né? Ele saiu de condenado a Deus, de uma passo a outra, né? Paulo, não sou Deus. Aí começa a pregar o evangelho e ganha muitas almas ali naquele lugar. Então eles tinham esse místico, se o cara morresse, era porque Deus que matou, porque foi a justiça de Deus. E colocavam ele lá. Agora João está escravizado nessa ilha chamada Ilha de Patmos, que é lugar da morte, ou mortal. Eu fico imaginando João ali, já velhinho, um senhor de 90 e poucos anos de idade. Ele está sentado aí na ilha de Patmos. Ele está olhando para o céu, pedindo a Deus: Senhor, manda uma gota de água. Manda uma gota de água que eu não quero morrer de sede. Embora, Senhor, seja a tua vontade que eu morra de sede, eu vou morrer, mas a tua palavra me garante. E ele começa a orar olhando ali. Não tem quando você está passando uma luta muito grande que tu olha para o céu e tu fala: Deus, manda um recurso. Seja financeiro, seja saúde, seja uma restauração familiar, seja algo que está impossibilitando você de caminhar mais um passo, não é isso? E ele estava ali nessa esperança, porque o céu nos traz esperança. Ele estava ali olhando para o céu e dizendo: Senhor, Senhor, manda uma gota de bênção, manda uma gota, manda uma gota, manda uma gota. E de repente, ele tem a visão da eternidade. Ali, ele teve a visão do Apocalipse. Imagina um homem está querendo esperar uma gota para saber se ele vai sobreviver até amanhã. Eu quero um pouco de água para eu viver até amanhã. Eu quero um dinheiro para poder fazer compra para eu viver mais um mês, até Deus abrir outra porta. Eu quero isso para me caminhar até mais um pouquinho. E aí ele está clamando pelo pão do dia, o pão diário.
ele está clamando pelo milagre, ele está clamando por algo agora, mas a esperança dele não está nos recursos financeiros, a esperança dele não está no homem, ele não estava esperando que aparecesse alguém de navio ali e distribuísse água para todo mundo. Ele não estava não, ele estava com a esperança dele em Deus. Senhor, se eu estou aqui nessa ilha, é permissão sua, porque a minha vida está no teu controle. Eu não vou murmurar, eu não vou reclamar. O que está acontecendo comigo, eu pertenço ao Senhor. Irmãos, quando o título da mensagem eu disse que é uma caminhada eterna, nós não vamos ter duas vidas. A nossa vida eterna vai ser uma extensão dessa vida. A nossa vida só vai ser transformada. Porque Jesus, ele vai ressuscitar o nosso corpo. E nesse corpo você vai viver. Deus só vai glorificar. Tu tinha defeito, tu tinha rugas. Está reclamando do seu pé de galinha hoje? Tem gente que não tem um pé de galinha, tem um galinheiro inteiro, né? Mas, lá no céu, irmãos, Deus vai te passar uma aplicação de colágeno, dar uma butocada aqui em você. Tu vai ficar lindo. Olha para o teu irmão e fala assim, tem esperança. Essa feiura não é para a vida toda, não. Lá no céu tu vai ficar lindo. E a Bíblia diz que Deus... irmãos, a verdade, tu vai ter... O que eu quero dizer, irmãos? Claro que não se trata de uma ruga, embora até uma ruga é uma imperfeição, né? É consequência do pecado, porque o homem envelheceu e vai morrer. O homem não foi criado para morrer. O pecado entrou, a morte entrou. Então Deus vai glorificar o nosso corpo. Deus vai glorificar o nosso corpo. Nós vamos ter um corpo perfeito. Tu faltou um dedo? Você vai... Se o Lula aceitar Jesus, ele vai chegar no céu, ele vai estar com os 10 dedos. Se ele não aceitar, até o que ele tem, ele será tirado. Todos serão regenerados. Amém? A sua imperfeição, tu está com dor, está com uma doença, no céu não tem doença. Quem entende isso? Está em falta aqui, no céu não vai ter falta. Então, nossos olhares é para a eternidade. Mas, imagina só, aqui na terra eu tenho uma caminhada. Eu sinto uma fagulha da presença de Deus. Sabe o que é uma fagulha? Deus faz assim, ó. E tu já é o suficiente para tu... Tu se derrama, tu chora. Tu acha que eu estou tomado pela presença de Deus? Tá não, irmão. Foi só uma fagulhinha que ele colocou em cima de você. Ele cuida de você. Isso já te levou ao quebrantamento. Isso já te levou à contrição. Agora lá no céu nós vamos ter a totalidade da sua glória. Irmãos, escuta só, eu já posso entrar na presença de Deus? Claro que eu posso me relacionar diretamente com Ele? Posso. A glória de Deus vai me matar? Claro que não, estou guardado pelo sangue de Jesus, é o princípio de acesso a Deus, é o princípio de Jesus é o pontífice, Jesus é aquele que nos legou a Deus. Quem está entendendo isso? Mas a Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus. Embora você está debaixo da graça, o teu corpo mortal, a sua natureza pecaminosa, jamais suportaria ver Deus. Mas Deus diminuiu a glória do seu Filho. O seu Filho se fez homem para poder andar no nosso meio. Como Deus ele não poderia, mas como homem ele pôde. Quem entende isso? Isso é a graça de um Deus que se fez homem e habitou entre nós. Que se diminuiu para que nós pudéssemos ser grandes. Para nos levantar, para ter relacionamento conosco. E nos ensinar uma caminhada. Então o que ele faz? Ele ensina que aqui na terra é um caminho. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tu está caminhando já com Ele, tu está com Ele. Tu não vai ter uma surpresa quando tu morrer, que os teus olhos se abrirem, espirituais. Vai ter um homem de branco do teu lado. Vai ter anjos. E você vai pensar assim, estou tendo uma revelação. Deus está me mostrando, não estou tendo revelação não. Tu morreu mesmo. Você agora entrou na minha dimensão. Mas tu está comigo. O tempo todo eu sempre estive contigo. Olha na palavra, o Senhor habita à sua direita. Os anjos acampam ao seu redor, mas o Senhor, Ele é o seu guarda à sua direita. Não dormitará o guarda de Israel. Eu sempre estive contigo, agora que você está me vendo. Entra, toma posse do reino que está preparado para você.
Tem gente que acha que você vai morrer e tu vai ficar lá jogado no cemitério lá. Eu tinha uma doutrina, eu fui ensinado assim, eu achava até que, cara, se Jesus esquecer, cara, e na hora de ressuscitar o cara, sem vergonha que estava enterrado do meu lado, e se ressuscitar o cara e me deixar lá. É só osso. Irmãos, não existe essa possibilidade. Porque a Bíblia diz que ele vai estar o tempo todo contigo. Você morreu e já te leva a tua alma. A teologia, eu não quero entrar para escatologia aqui não, tá? Depois eu explico para você. Você vai levar para o paraíso, que não é o céu da totalidade, mas é o paraíso, já aguardando o juízo. Então, assim que você morrer, tu já sabe que tu é salvo. E tu já está guardado, porque não existe alma penada. Tua alma não vai deitar no osso assim, vai ficar. Quando o apóstolo Paulo, aqueles que dormem no Senhor, a palavra dormir significa descansar, denota descansar. Aqueles que já estão no descanso no Senhor. Quem está entendendo? Que pode dar uma salva de palmas para o Senhor. É muito lindo. Deus é maravilhoso ou não é? Só que eu já tenho um relacionamento com Ele. Eu já tenho uma caminhada com Ele. Eu já tenho uma caminhada eterna com Ele. Já começa aqui. A eternidade é uma extensão. É claro, irmãos, que não se compara aquilo que é eterno com as coisas daqui. Eu postei uma frase outro dia no Face, eu não lembro de quem foi, que diz assim: para os cristãos, a terra será o nosso último inferno. E para aqueles que estão perecendo, a terra será o seu último paraíso. Não se compara a promessa eterna com a terra. Nada, nem casa, nem carro, nem nada, não se compara. O que Deus tem preparado para nós. Agora, aqueles que estão indo para o inferno, aproveitem o paraíso, porque aqui é um paraíso, comparado ao inferno. Eu já vi pessoas falando que nada, o inferno aqui. Não, não fale isso não. Não fale isso não. Aproveita bem esse paraíso. Se tu não tem Jesus no coração, aproveita bem esse paraíso. Bebe uma água bem gelada, tá? Porque lá é só fogo e enxofre descendo por dentro da garganta. Tá bom? Aí tu vai pensar que é gastrite, não é não, irmão. É fogo mesmo queimando. Quantos querem caminhar com Cristo? Quantos querem uma caminhada eterna? Indiferente da tua doutrina, indiferente do que você acha, indiferente do que você acha que religião, que igreja, que não sei o que lá, que não interessa o que tu pensa, a verdade não vai mudar o seu olhar. A verdade não vai mudar pelo que você acha. A verdade é a verdade e ela não vai se ater à sua opinião. É a verdade. Você tem que submeter à verdade. Quem entende isso? Nossa, uma outra salva de palmas para o Senhor Jesus. Ah, irmão. E a Bíblia diz que João, ele tem a visão da vida eterna e ele se vê sentado. Ele diz assim, ó, eu vi 12 tronos, que eram os 12 tronos do apóstolo do Cordeiro. Ou seja, ele viu o trono dele. Então ele se viu. Quando você está no momento de muita dificuldade, Deus vai te revelar o futuro, mas você vai estar nele. Triste é quando Deus te revela o futuro e você não está no futuro. Triste. Triste é isso. Então dormir e acordar não é o futuro. Tomorrow não é o futuro. Amanhã não é o futuro. Amanhã é um outro dia. O futuro é quando você está nele, está vivendo, está eficaz, está agindo. Você está vivendo o teu futuro. Agora tem gente que amanhã não vai estar no amanhã. Ele está lá, mas ele está boiando. A vida passa, a vida passa, a vida passa, a vida passa. Ele não está vivendo, ele só está dormindo e acordando. Existe uma esperança. E João, ele começa a escrever isso. Há uma esperança que é eterna. E homens deram a vida para buscar a resposta sobre a vida eterna. Um dia Paulo estava pregando em Atenas, ele começa a pregar ali naquela praça, e ninguém para ouvir ele, mas ele pregou uma mensagem que chamou a atenção de algumas pessoas. E aí falaram, quem é esse tagarela? Chamaram ele de tagarela. Esse tagarela está pregando por aí. E aí chamaram ele no Areópago. Eu estou falando que eu já estive em tanto lugar, né? Mas você deve estar pensando assim, esse cara deve ser muito rico. Deus me levou, eu sou rico mesmo, irmão. Não é, você não acha, eu sou mesmo.
Porque a maior prosperidade é você fazer tantas coisas sem ter dinheiro e fazer como se tivesse. E levar a esposa junto. Como 3 dias num cruzeiro lá na Grécia, em Santorini, não sei mais o que, aquilo outro. É Deus, irmão. É só Deus. Amém? Deus nos leva a lugares que a gente nunca imaginou ir. E ali, lá no Areópago, eu tive lá, era uma pedra onde ficava, estava lá as cidades pagãs da Grécia, de Atenas, e estava ali o Areópago, e o guia falou assim, o arqueólogo, aqui era o Areópago, aqui que os homens sábios, os mais sábios da Grécia se reuniam aqui. Foi aqui que Paulo pregou, e ele disse, ao Deus desconhecido, ao Deus que vocês chamam de desconhecido, eu quero revelar ele para vocês. E aí eles ouvem Paulo atenciosamente, mas quando Paulo diz assim, e esse, o Filho de Deus, morreu e ressuscitou o 3º dia. Ele é o Criador dos céus, da terra, ele criou as estrelas, ele criou tudo que você vê. Nele nós nos andamos, nele nos movemos, nele existimos. E ele é a vida. Ele morreu e ele ressuscitou. Quando ele falou morreu e ressuscitou, os gregos falaram, Paulo, até aqui nós vamos ouvir. O restante nós ouvimos em outra ocasião. Porque eles não suportavam. Mas a mensagem de vida eterna era um atrativo para eles, porque os homens viviam pouco. Antigamente não tinha Bezentacil, o cara dava uma inflamação no pé, morria. Não tinha um remédio para prolongar a vida, não tinha transplante de coração, o cara adoecia do coração e morreria. Se o homem tivesse um problema no rins, não tinha um transplante, não tinha uma hemodiálise, não tinha nada para poder fazer, para poder prolongar a vida da pessoa. Agora saiu a taxa, agora nova não digo per capita, né? Um balanço que fizeram sobre o tempo de vida, a perspectiva de vida do brasileiro. Aumentou, mulher 83 anos e homem 75. Aumentou. Na época da minha mãe, a perspectiva de vida era 57 anos e homem 57, mulher 63. Aí tu continua imaginando, nossa, como que um homem... Quem já foi em algum cemitério aqui ficou olhando o dia que a pessoa nasceu e o dia que a pessoa morreu? Só eu que fico assim? Eu olho e falo assim, caraca, viveu bem, pois aqui morreu tão pouco, viveu tão pouco. Eu fico olhando lá os nomes lá, a pessoa tanto que ela nasceu, é ou não é? Eu falei para o apóstolo assim, amor, quando eu morrer eu quero que tu escreve um negócio, o epitáfio. Quero que você faça lá na minha lápide, eu quero que você escreva. Eu não queria estar aqui. Bota aí. Você pode colocar lá, tá? Escreve com letras garrafais. Eu estou aqui forçado. E aí embaixo tu bota uma vírgula assim, ponto e vírgula. 1979 a 2079. Poderia ter sido mais um pouco. Abre o parênteses, aprove a Deus. Estou no braço do Pai. Irmão, eu quero ver Deus, mas eu não quero morrer, eu não quero ver agora. Mas eu tenho uma esperança, minha esperança é eterna. Embora eu goste, eu quero estar com a minha família, eu tenho projetos, eu quero construir coisas, eu quero fazer coisas, eu tenho muitos projetos que queimam no meu coração. Todos esses projetos, eles envolvem Cristo, Jesus está no centro, e eles envolvem ganhar pessoas para Jesus, sejam ganhar, sejam cuidar, sejam parar, seja alimentar, mas para cuidar, ganhar e fazer a manutenção daqueles que são ganhos, não é isso? Cuidar. Mas mesmo assim, todos esses projetos, a minha vida ainda vai ser só um vapor nessa terra, eu tenho consciência. Pode um morrer com 80, outro morrer com 100, 20 anos, passa rápido, e quando você morrer vai ser como se fosse uma noite de sono. Quando você está muito cansado, você dorme... Quando tu acorda, o telefone já tocou. E você fala assim, meu Deus, foi tão rápido. Para aqueles que estão descansando lá no paraíso, eles estão... Primeiro que eles não estão com pressa. E vai passar bem rápido. Quem entende isso? O importante, irmãos, é você saber que a tua vida é uma fagulha. O importante, irmãos, é saber que a sua vida é passageira. E eu quero saber aonde você vai morar eternamente. E com quem você vai morar eternamente. O que vai dizer aonde você vai morar eternamente é a sua transição aqui nessa terra. Eu lembro que aquele filme... Quem assistiu aquele filme Deixado para Trás? 1, 2, 3. Quem aqui assistiu aquele filme, Deixados para Trás? Quem já assistiu aquele filme chamado Um Mundo Tenebroso? Irmãos, é a Bíblia, fala da Bíblia pura. Porém, aquilo aí te traz um medo, cara.
Tu assiste aquilo, tu fica com medo. Mesmo a gente sendo crente, salvo em Cristo Jesus, isso dá um medo na gente. Será que eu vou ficar, cara? Será que no momento que Jesus vier, eu vou estar com pensamento de raiva, ou um irmão vai fazer alguma raiva em mim, eu vou estar aí, naquele momento, congela. Está condenado. Mas, Senhor, eu sou pastor, eu preguei. Não, mas nesse exato momento eu estava pensando e bater em alguém. O cara te irritou. É claro que não é assim, irmãos. Deus vai julgar a minha vida por completo. Quem entende isso? Ele vai julgar a minha vida por completo. Ele sabe que eu ando em arrependimento, que eu sou crente, que eu ando com o Senhor. Ele vai julgar a minha vida por completo. Eu estou debaixo da graça dele. Mas não fica com estigma de medo. Então, o Apocalipse, a visão do Apocalipse, essa visão não é para nos trazer medo, essa visão é para nos trazer paz, nos trazer esperança. É como se a gente estivesse dizendo, eu estou te dando uma visão, tu está no tempo de luta, tem sofrimento, tem dor, tem luta, mas eu vou te mostrar onde você vai morar eternamente. Então uma visão, ela nos descansa. Uma visão é para nos descansar, não é para nos matar. É para nos dar certeza, a convicção que eu estou fazendo agora vai gerar em mim algo eterno. Agora imagina um homem que conhecia tudo, como Nicodemos, conhecia tudo, sabia tudo, era um príncipe de Israel. E ele vai de madrugada buscar o Senhor Jesus, e ele chega ali, Jesus, ele fala, mestre, eu sei que tu és o escolhido de Deus, porque ninguém faria o que o Senhor faz se não viesse de Deus. Ele viu Jesus dar luz aos cegos, ele viu, que está lá em Isaías, que só ele, 61, só ele daria luz aos cegos. Nunca ouviu falar de um cego de nascença, foi curado, e ele curou. Então ele viu, fez coisas, sinais messiânicos, que não são enganosos, não é isso? E aí olha que legal, ele diz, os sinais que o Senhor faz é de Deus, é proveniente de Deus. Mas eu quero te falar, o que eu preciso fazer para herdar o reino de Deus? Olha o desejo dele. Irmãos, um homem que ele pode prosperar o que for, mas ele vivia de 40 a 60 anos no máximo. O pai dele viveu 50, o irmão dele viveu 30. Você sabe de onde que saiu a cultura de aniversário? Quem sabe? Geralmente, de cada 10 crianças, 7 morriam até 1 ano de idade. Era muito rápido. Daí que veio a palavra vingar. Vingou. Quem é os mais antigos lembra disso, né? Vingou. É até feio falar isso hoje, né? A criança não morreu. Vingou, né? Tá amarrado, ô de sapo. Tu já fala logo, né? Vingou. Mas antigamente tinha, vingou. Por que isso? E aí o pai fazia uma festa de aniversário para comemorar que o filho dele, quando chegava a ter 1 ano de idade, ele criava imunidade. Eles não sabiam que existia imunidade, mas sabiam que era mais difícil de morrer. E cada ano que a criança vivia 1 ano, eles comemoravam e celebravam, era um motivo de celebração. O cara morria com 35, morria com 34, morria com 44. Vocês sabiam que o homem que criou a biografia é um exame que faz de pulmão, sabia disso? Se eu não me engano é Daniel Abreu, é um brasileiro. A gente não sabe que muitos brasileiros inventaram muitas coisas, sabia disso? Chuveiro elétrico, foi um brasileiro que criou. O mundo todo usa, foi um brasileiro que inventou. Até o cara que mora lá no Alasca, no frio, ele esquentava água. Um brasileiro inventou chuveiro elétrico. O brasileiro criou a biografia e muitas pessoas foram curadas de pneumonia e doenças como tuberculose por causa da invenção de um brasileiro. E o mundo todo hoje, lá na Europa, usa o aparelho, o nome do aparelho do exame é a biografia, por causa de Abreu. Vocês nunca se perguntaram isso? Um brasileiro. Só que ele morreu com 32 anos de idade com câncer no pulmão. Aí o cara criou uma máquina para curar o pulmão das pessoas. Ele pagou um preço, ele morreu do pulmão. Ele poderia ter morrido de qualquer coisa, não é? Ele poderia ter morrido de qualquer... Aí você vai dizer, que injustiça, não foi? A maior justiça é saber que a minha vida está alicerçada, está no livro da vida, e eu vou morar eternamente. Ele cumpriu o propósito dele, ele salvou bastante vidas, amém. Agora aprove a Deus recolher ele, está na eternidade. Porém, a nossa perspectiva está no céu, não nas coisas da terra. Quem pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? Eu não sei se é Daniel de Abreu o nome dele, não. Eu sei que o sobrenome dele é Abreu. Então Nicodemos ele chega perguntando sobre vida eterna. Jesus disse,
A resposta de Jesus, houve resposta? Não, Jesus continua falando, ele diz assim: aquele que quer entrar no reino de Deus precisa nascer de novo, precisa ter a natureza do reino de Deus. Assim como que você quer viver em Singapura, você tem que respeitar as regras de Singapura. Assim como você quer viver nos Estados Unidos, você tem que respeitar as regras do Estatuto dos Estados Unidos, senão tu é expulso de lá. Assim como você vive numa sociedade, tem que respeitar as regras. Assim, para ser cidadão daqui, você tem que andar assim. Aqui no céu, para você andar no céu, tu tem que ter a identidade do céu, você tem que nascer de novo. Nada aqui na sua vida é adequado para você viver no céu. Nenhuma conduta, nenhum pensamento, por melhor que seja, você tem que nascer de novo. E aí você nasce de novo quando? Tu for para o céu? Não, tu nasce de novo agora. Você só vai ter a totalidade do reino de Deus no reino de Deus, mas você já tem que ter a identidade do reino de Deus aqui. As pessoas querem o reino de Deus vivendo com os olhos no reino da terra. Pensando como o reino da terra. O reino da terra é: a pessoa me prejudicou, eu vou lá e prejudico ele também. A pessoa me negou, eu também nego também. O reino da terra é aquele: brigou comigo, não sou obrigado a andar junto não, ele lá e eu aqui. O reino da terra é movido por amargura. O reino da terra é movido por rancor, é movido por mágoa, é movido por um monte de coisa. Esse é o reino da terra. Aí Jesus fala assim: tem que nascer de novo. Aí ele vai dizer assim: então como é que é? Eu vou nascer de novo? Posso eu entrar no ventre da minha mãe? Jesus olhou para ele e disse assim: pô, tu me acorda de madrugada para falar uma palhaçada dessa? Jesus falou isso, apóstolo? Não. Eu sei que estava com vontade de falar. Pô, tu está de brincadeira comigo? Quando que eu acho que Jesus falou isso, apóstolo? Quando Jesus disse assim: você é mestre em Israel? Pô, você sabe que o homem não tem como nascer de novo, tu é um homem estudado. Tu sabe que eu estou usando uma metáfora aqui para poder dizer que você tem que ter a vida transformada, tem que ter padrão, é padronizado, o reino de Deus é padronizado. Você sabe que se você é mestre em Israel, eu não posso falar de coisas terrenas contigo que tu não entende? Não é isso que Jesus diz? Tu não entende de coisas terrenas, cara. Como é que você passa pela tua cabeça que eu estou falando de nascer de novo? Como é que um homem com 1,80 m vai entrar dentro da vagina da mulher de novo? Como é que eu posso falar de coisas celestiais contigo? Como é que eu posso falar de coisas celestiais se nem coisas terrenas? Tu é um mestre em Israel. Aquele que quer entrar no meu reino tem que nascer de novo. E aquele que nasce de novo é como nasce da água e do Espírito. Aquele que nasce da água e do Espírito, ele é como um vento que sopra, mas ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. A vida dele é o pertence ao Senhor. Ele não se move por vaidade, ele não se move por ganância, ele não se move por feridas, ele não se move por mágoas, ele não se move por doenças, ele não se move por traumas, ele não se move por nada disso, ele se move pela vontade eterna do Senhor. Se uma pessoa errou contra ti, você vai perdoar ele 70 vezes 7, ou muito mais do que isso, infinitamente. Se uma pessoa se errou com a pessoa, o Espírito Santo vai dizer: vai lá e pede perdão a ele, dá um abraço nele, come com ele, brinca com ele, não se distancia não. O diabo, aquele que não nasceu de novo, tem aparência de que nasceu de novo. Eu andar com ele, não sou obrigado. Por isso, irmãos, eu como e bebo e sento com a pessoa que mais me feriu, que me chateou, eu vou sentar. Sabe por quê? Porque o diabo quer que a gente guarda mágoa, mas Jesus disse: se o diabo atacou a mente, o relacionamento de vocês, é porque Deus já tinha plano dele ser um excelente amigo para você. Eu não acredito num evangelho que estabelece limite. Eu não acredito num evangelho que estabelece regra. Eu não acredito num evangelho que estabelece tu lá e outro cá. Eu acredito no evangelho que restaura completamente. Eu não acredito no evangelho que a pessoa sai de uma igreja, o pastor exclui ele do Facebook ou bloqueia no Zap. Eu não acredito no evangelho que o amor é só quando está perto. Ama o teu próximo quando o próximo está próximo. Se o próximo estiver distante, tu odeia ele.
Eu não acredito nisso. Eu acredito quando uma pessoa nasceu de novo, da água e do Espírito, em ter um coração liberal, em ter um coração perdoador. Jesus disse: dá de comer para o teu inimigo, dá de beber para o teu inimigo. Esse é o meu evangelho, é esse que me ama. Aquele que mais te feriu, aquele que te caluniou, aquele que te perseguiu, aquele que matou um parente teu, aquele que te afetou emocionalmente, se ele aparecer na tua casa pedindo comida e bebida, dê de comer a ele. Jesus disse: se você fizer o que é bom para os seus amigos, os pagãos também fazem isso. Porém, eu te dou um novo mandamento: se o teu inimigo, dá de comer e dá de beber para o teu inimigo. Amar quem te ama, até os homens que não conhecem a Deus fazem isso. Sabe qual é aquele que nasce de novo? Aquele que é de novo, que te surpreende. Esse pastor nunca mais vai me perdoar. Esse homem nunca mais vai me perdoar. Ele não vai querer nem andar comigo. Ah, não vai querer saber de mim. E quando a pessoa chega: pastor, tu me perdoa? Vem cá, me dá um abraço aqui. Vamos ali comer ali um negócio ali. Nisso consiste o amor de Deus. Nisso consiste o perdão de Deus. Quem entende isso? Pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Porque nós nos constituímos inimigos de Deus quando pecamos. A Bíblia diz isso: nós nos constituímos inimigos de Deus. E se outrora éramos inimigos de Deus, hoje somos filhos. E nós clamamos Abba, que é paizinho, pela graça e misericórdia de Cristo. Por que Deus não pode reconciliar com Ele todas as coisas? As pessoas que nos feriram, que nos magoaram, tudo. Ninguém que te fere, ou te bloqueia, ou te deixa chateado, ninguém que faz qualquer malignidade, ele está livre de uma influência maligna. Qualquer pessoa que pratica o mal, ele está debaixo de uma influência maligna. E aí o problema é que a nossa luta não é contra a carne, nem é contra sangue, é contra principados e potestades. Em vez de nós expulsarmos o diabo, repreendermos o diabo, nós culpamos as pessoas que se deixou ouvir pelo diabo, se deixou ser usado pelo diabo. O reino de Deus não é separado por glória e vanglória. O reino de Deus é unido no amor. E aquele que é nascido de novo da água e do Espírito anda como Jesus andou. Jesus estava na cruz do Calvário. Cuspiram na cara dele. Cuspiram! Ele pediu água. Eu vi um pastor uma vez pregando dizendo: ah, mas Jesus era Jesus, eu não sou Jesus. Engraçado, né? Era para você procurar ser igual a ele. Porque você tem que andar como ele andou, amar como ele amou, ser como ele ser perfeito como ele foi perfeito. A Bíblia diz isso. Eu não vou conseguir, mas eu tenho que tentar ser. Aquele que sabe que fazer o certo e não faz, esse peca, diz a palavra. E aí o caminho da eternidade é perdido, é na caminhada. É na caminhada. Eu não quero saber. Pode ir, vai lá, irmão. Tu é maldito. Saiu da minha igreja, tu é maldito. Não anda comigo não. Seu ingrato. Não, tá tranquilo, irmão. Tá tranquilo, tá favorável. Aquilo outro, tá perdoado. Só não quero mais andar junto. Não vai mais na minha casa, não vou na tua, te fica lá, aquilo lá. Vão caminhando. Chegou no final da caminhada. O anjo vai dizer: e aí? Qual o teu nome? Teu nome? Calma, amor. Tem que esperar chegar em casa. Aqui. Você queria que a mulher amamentasse aqui? Quer? Não é assim não. Aí, imagina só comigo. Quando chegar, ele vai olhar e vai dizer: o teu nome não está aqui. Mas eu sou pastor! Mas não está aqui o teu nome. Mas ela não está aqui. Não vê direitinho aí. Porque a Bíblia diz que aqui a gente já recebeu outro nome. De repente está no nome daqui. Não está nem nome daqui, não está nada. Está não. Aí o anjo vai falar assim: cara, vai estar, procura aqui. Toma, vou te dar uma réplica aqui desse livro aqui. Toma, vai lá, procura aí, enquanto isso que eu estou atendendo o outro. Vai lá. Meu irmão, não está. Sabe por que não está? Sabe por que não está? Porque na caminhada, aleluia, videira,
Videira, videira, videira, videira, vai dar. Não fala comigo não vou com a tua cara. Videira, 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 vai dar. Eu era primicista, não sou mais não. Apóstolo, não dou mais não. Não vou com a cara dele. Teu princípio era porque tu ia com a minha cara? Toma ela. Ou tu ama a Deus ou tu não ama. Videira, 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 vai dar. Passou no meio da rua, olhou. Saiu da minha igreja? Nojento. Aí Deus disse, tinha muita coisinha, sabe, na sua vida. A caminhada é um processo de purificação, de entendimento. É aqui que tu aprende a amar, é aqui que tu aprende a perdoar, é aqui que tu aprende a curar, é aqui que tu aprende a abraçar, é aqui que tu aprende a se arrepender. Aqui é um processo, você foi reprovado, quando você condicionou perdão, quando você condicionou, a apóstola fala assim, cara, você é uma pessoa que você perdoa as pessoas muito fácil. Sabe, quando eu saí do outro ministério, eu fui bombardeado, irmão. Muita gente mandando mensagem para mim, me acusando, um monte de coisa, aquilo outro. Hoje, infelizmente, aconteceu muitas coisas e muitas pessoas saíram de lá e eu choro por isso. Pastores de 20 anos, 15 anos caminhando junto, tudo mais. E muitos mandaram mensagem para mim, me perdoa. Outros marcaram comigo, apóstolo, eu quero marcar pessoalmente contigo, eu quero te pedir perdão. Eu queria pelo menos te pedir perdão. Eu falei assim, eu queria te dar um abraço. Dá um abraço aqui, tomando um café, abraçar. Sabe por quê, irmão? Sabe por quê? O amor de Cristo é superior a todas essas coisas. O amor de Cristo não é religião. O amor de Cristo é amor, irmão. É amor. Ou nós pegamos o verdadeiro evangelho, nós ficamos cheios de esquisitíssimo na nossa alma, cheio de coisinha. E aí, desce da cruz. Tem gente que quer fazer a gente descer da cruz, né, irmão? É verdade. Desce da cruz aí, irmão. Não é assim? Imagina só, irmão, um cara desse tamanho igual eu. Fala a verdade. Um camarada desse tamanhozinho que assim, irmão. Magrelinho. Me xingar de tudo qualquer nome. Igual uma vez me xingou, gritando comigo, aquilo outro. Eu do lado da minha esposa, irmão. Uma só sai de baixo assim, ó. Pum! E nunca mais levanta. Pelo menos o tornozelo dele vai afundar para dentro do chão. Mas o cara sabe que tu é pastor, ele vai falar um monte de coisa, né? Mas isso aí é uma aprovação para te fazer descer da cruz. Não é isso? Uma vez eu estava vindo na Dutra com carro, né, amor? Você lembra? Eu não vi esse motoqueiro, cara. O cara veio quase, irmãos, uns 2 quilômetros do meu lado, encostando a cara na janela da minha esposa. A minha esposa teve que baixar a cabeça assim, me xingando, levantou o capacete, me xingando, mas me xingando. Foi a mãe me xingando, foi me acompanhando, me xingando. A apóstola falou, agora eu entendi, amor, porque eu ainda não tirei minha carteira, ela falou. Ele estava colado, irmão. A 80, 90 km por hora, era só fazer assim e tirar. Ele já ia voar. Deu vontade, irmão. Ele estava me xingando, meus filhos estavam todos dentro do carro, ele estava me ofendendo, me xingando. Eu não sei por que ele estava me xingando. Ele estava me xingando muito. E minha esposa já estava ficando assim já, e eu assim. E eu nem falei nada, porque se tu falar, a pessoa acha que tu está também debatendo. Eu continuei assim. A minha esposa falou, tu é muito tranquilo. Eu falei assim, não, amor, Jesus me transformou. E aí Jesus estava ali na cruz, não era assim? Desce daí! Lançaram aquele provérbio, cura-te a ti mesmo. Tu é o filho de Deus? Tu não é o filho de Deus? Desce daí. E ele pediu um pouco de água. E deram ácido acético para eles, vinagre, ácido acético. 2 dias sem beber água, calor desértico, lábio todo cortado. Quando botaram aquela espuma, fez... Ele não pôde fazer isso, que a mão dele estava pregada, tá, irmão? Só eu estou fazendo. Porque nem direito de fazer isso ele não fez. Dá um pouquinho de água. Água! Se sentiu abandonado. Mas ele abriu a boca e ele falou: Pai! Perdoa eles. Eles não sabem o que fazem. O que é ser cristão? Ser cristão é uma caminhada, irmão.
E na caminhada nós temos processos, temos dificuldade com o irmão, com o outro, mas temos que abraçar, temos que nos consertar, temos que nos reconciliar. Quem tem Jesus no coração, ele perdoa. Irmão, não dá para caminhar junto, mas não dá. Teve muito erro, tudo bem, libera perdão. Deixa lá, né? Te afetou demais, te feriu, é algo muito ruim. Mas amém, irmão, não carrega mágoa não. Vamos fluir naquilo que Deus tem para nós. É uma caminhada, temos que nascer de novo. Jesus disse, olha, aquele que nasceu da água e do Espírito, amado, ele não tem opção, ele tem que ser guiado pela vontade eterna de Deus. Ele vai andar segundo a vontade de Deus, ele vai fluir na vontade de Deus. O coração dele queima pelo reino de Deus, pela justiça de Deus. As coisas de Deus são em primeiro lugar para ele, flui na vontade de Deus, ele quer buscar Deus, ele quer buscar Deus de madrugada. Um busca para pedir oração, um direcionamento, e o outro está acordado de madrugada para poder fazer o papel dele, anotar. Eu quero cada conversa, eu quero estar perto, eu quero participar, eu quero estar junto, eu quero ele, é ele que eu quero. E aí quando você está olhando no céu sem esperança, dizendo, Senhor, eu sou um Senhor, eu tenho 98 anos de idade, imagina o João, Senhor, eu preciso de água, eu estou numa ilha chamada Mortal, Senhor, eu estou mal aqui, mas o Senhor sempre supriu em tudo, e dessa vez, mais uma vez eu te peço, Deus, manda uma gota de água do céu. Uau! Tem uma passagem que me impressiona. O Ministério de Louvor pode subir, por favor. Paul Yang-Shu, ele conta uma experiência. Irmãos, tem 7 igrejas que eu gostaria muito de ir. Eu creio que ano que vem, irmãos, eu vou. Se eu não for, eu vou na metade. Ano que vem, em 2022, eu vou na outra metade. Eu quero ir na Guatemala, na igreja do Cash Luna. Eu quero ir na igreja do pastor Harold Dag Mills, em Gana. Eu quero ir lá em Bogotá, na igreja do César Castellano. Eu quero ir na igreja de Joe Austin, lá nos Estados Unidos. São 600 mil membros. Eu quero ir na Coreia, na igreja do Paul Yang-Shu, principalmente. Tem algumas igrejas que eu quero muito estar naquele ambiente, receber uma unção naquele ambiente. Porque eu acredito muito no profético, irmão. Eu acredito muito no profético. Eu creio na estrutura, mas o profético, fluir no profético, para mim, é muito. Estar num ambiente profético, absorver uma unção que tem naquele profético ali, eu acredito muito em receber unção em geografia. É um princípio que eu acredito. E Paul Yang-Shu diz que há 20 anos atrás ele teve uma experiência. Ele falou, Deus, ele viu Jesus dentro do quarto dele. Irmão, sentia a presença de Deus. Teve um discípulo meu outro dia que falou, apóstolo, eu estava orando, eu estava no banheiro. Estava onde, gente? Eu estava no banheiro, apóstolo, estava ali ligado com Deus, pensando em Deus, estava tomando meu banho, tinha acabado de vir numa cela. E de repente eu vi um homem de branco dentro do banheiro, olhando para mim. E eu olhei para ele, ele sumiu, e eu vi, apóstolo. Irmãos, Deus está o tempo todo contigo. Quando tu entra para o banheiro, ele não fica lá de fora te esperando, não. Ele está contigo o tempo todo, ele anda o tempo todo contigo, ele é teu Deus. É lindo isso, né? Nós servimos um Jesus que ressuscitou. Nós servimos um Jesus que é eterno. Ele ressuscitou e ele está aqui agora. Sabe o que eu acho lindo? Que ele falou assim, Senhor, eu tive a mesma experiência que João. Jesus apareceu para mim no meu quarto, eu olhei. Ele disse, no livro dele, ele apareceu para mim, cabelo branco como a neve. Os seus olhos eram como chama de fogo. Gente, Deus transcende a temporalidade. Se Deus apareceu para João 90 anos depois de Cristo ter morrido, não, 90 anos era o nascimento dele, 60 anos depois de Jesus ter morrido, Jesus pode aparecer para você agora em 2000 anos. Qual é a diferença? Jesus apareceu para Paulo no caminho de Damasco 17 anos depois da morte e ressurreição dele. Jesus é o mesmo hoje e eternamente. Quando eu falo, se você orar com ele e ter um relacionamento íntimo com ele, ele pode aparecer para você no quarto. Entra na internet, você vai ver vários testemunhos de pessoas que Jesus apareceu para eles e conversou com eles. Depende do nível de busca e intimidade que você quer ter. E ele disse que estava orando, buscando a Deus no quarto. E ele disse que de repente apareceu um homem para ele, no quarto dele. Cabelo branco como a neve. Os olhos como chama de fogo. E ele disse que quando viu aquela imagem, ele caiu no chão como se tivesse morto. A mesma coisa, a mesma esperança que João teve. A mesma... A Daniela está aqui para cantar aquela música do arco-íris. Do Apocalipse, canção do Apocalipse.
a mesma experiência que João teve. Quando ele viu Jesus, ele caiu como se estivesse morto. Pum! Presença gloriosa de Jesus. E aí, quando ele caiu, meu irmão, isso me impressiona. Não sei quanto vocês, mas isso me impressiona. A Bíblia diz que Jesus olhou para ele e disse: João, não temas. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E ele disse que Jesus falou isso para ele. Isso me impressiona, que Jesus olhou para Paul Yang-Shu e disse para ele: Paul, eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o princípio e o fim. E ele disse que aquelas palavras fortaleceram ele, e ele levantou no quarto. Deus não se limita a um homem. Deus não é Deus de privilégios. Deus não dá privilégio para um ou para outro. Deus, ele se manifesta para aquele que o busca. Ele disse: aquele que me busca de madrugada, aquele que me busca no seu trabalho, aquele que me busca intensamente. É uma caminhada, mas quanto mais tu ora, quanto mais tu jejua, quanto mais tu lê a Bíblia, quanto mais tu busca, mais parecido com ele tu é. E quanto mais parecido com ele tu é, mais perdão você dá, mais sofrimento você passa, mas mais perdão você libera, mais relacionamento com Deus você tem. E você busca, e você busca. A caminhada é dura, é caminhada de sangue, é caminhada assim de dor, mas tem conforto, tem intimidade, tem poder, tem glória. Ele é como um vento que sopra, mas ninguém sabe de onde vem e nem para onde vai. Nicodemos, ninguém. Aquele que nasce de novo, escute. João escutou barulho na porta. Jesus abre a porta. Mestre, posso conversar um instante com o senhor? Senta aqui. Senta aqui. Teu nome? Nicodemos. Já sabia, só perguntei por protocolo. Senta aqui. Mestre, eu sei que tu és de Deus, porque ninguém faria isso que o Senhor faz. O que eu preciso para receber a vida eterna? Porque meu pai morreu com 45 anos. Meu pai morreu com 49 anos de idade. Se eu for viver a mesma coisa que meu pai, então eu só tenho 8 anos. Se eu viver o dobro, eu estou bem. Mas não interessa se eu viver a metade, ou o dobro, ou menos. O importante é que meu nome já está no livro da vida, já está garantido lá. E ele sentou, provavelmente conversou. Quando João acordou, visita essa hora. Senhor, eu posso participar do gabinete? Fica à vontade aí, João. João, Jesus. Não estou aqui não, tá, Senhor? Caneta e papel. O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Nascer da água e do Espírito. Aí o assunto vai se desenrolando, não é, pastor? Ele vai conversando com Nicodemos, uma conversa informal ali, dando revelações acerca do reino de Deus. Não é lindo? Não é lindo esse diálogo? E aí Jesus termina praticamente o diálogo dele com João dizendo o seguinte, com o Nicodemos dizendo o seguinte: Nicodemos, assim como a serpente foi levantada no deserto por Moisés para a salvação daqueles que conseguirem enxergar a serpente, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Uau! Que revelação esse homem teve! O maior versículo da Bíblia, a síntese do Evangelho, a síntese, o elixir do Evangelho, a essência do Evangelho. Ele foi de madrugada para buscar uma resposta, e João está ali. Eu fico imaginando o João dizendo assim: que bom que eu estou aqui ouvindo isso, cara, que palavra foi essa? Que palavra foi essa? Eu fico imaginando o João dizendo: cara, que foi isso que ele acabou de falar? Uau! Eu preciso anotar isso. Eu preciso anotar isso.
Nicodemos, aquele que nasce da água e do Espírito, ele tem uma nova essência, porque Deus amou o mundo, Nicodemos, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Imagina um homem acordar de madrugada com sede de buscar a palavra de vida eterna e ele sentar numa poltrona para conversar com o Senhor Jesus. E ele, de maneira pessoal, revelar o maior versículo da Bíblia, a síntese do Evangelho, ao coração dele, dizendo: cara, eu tenho tanta coisa para te revelar, só não te revelo porque você não me busca, o teu coração não se permite a me buscar. Eu tenho tantas coisas para revelar para você, e só para você, é algo para você, para a sua vida, mas o teu coração está desconectado com o meu, desconectado. Sabe, irmãos, você está olhando para o céu, querendo uma porta de emprego amanhã, mas ele pode voltar agora. Você está olhando para o céu, esperando um milagre, uma gota d'água. Deus, eu estou numa ilha mortal, eu estou cercado de perigo. Tem bala perdida, tem pobreza, tem dificuldade, tem tudo. Estou orando, olhando para o céu, e Deus diz: eu não vou te mostrar o que você vai receber amanhã, amigo. O que você vai receber amanhã ou não vai receber, a tua vida está na minha mão, o teu destino está na minha mão, mas eu quero te revelar que vai ser eternamente. Tem um trono para te esperando, você vai reinar comigo eternamente. Você vai andar comigo, você vai andar na minha presença eternamente. Eu vim humilde, montado no jumentinho, mas eu vou vir com poder e grande glória, vestido de arco-íris, cabelo branco como a neve, olhos como chama de fogo. Na sua perna, na altura da coxa, está escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Senhor dos senhores. E toda a humanidade virá a glória de Deus no unigênito do Pai, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se coloque de pé. Da sua morte. Um amigo meu praticava esporte, vendia e tinha uma loja de produto natural lá no lote 15. Ele era esportista, fazia jiu-jitsu, não comia nenhuma gordura, nada fritura, só assado, cozido. Ele vendia suplemento alimentar, dormiu e amanheceu morto, ataque no coração, 35 anos de idade. Você não sabe se tu vai dormir hoje, tu vai amanhecer vivo amanhã. Você tem certeza que você vai trabalhar amanhã? Amanhã eu vou sair, vou negociar. Amanhã eu vou fazer isso. Amanhã eu vou fazer isso. Amanhã eu vou fazer aquilo. Amanhã eu vou fazer aquilo. Oh, homem sensato, o que dará você pela tua alma? Oh, homem sensato, o que você fará pela sua alma? Quem é você para dizer que amanhã você vai fazer isso, vai fazer aquilo? O amanhã pertence a Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega o teu caminho agora ao Senhor, amém. Você que está aqui nessa noite, pode vir aqui na frente, entrega a tua vida na mão dele. Tu que estava afastado, hoje você pode sair daqui com o teu nome escrito no livro da vida. Hoje você pode sair daqui com o teu nome escrito no livro do Cordeiro. Hoje o Senhor pode te renovar. Hoje o Senhor pode te mudar. Aquele que nasceu de novo, não deixa a pornografia ser seu Senhor.
Aquele que nasceu de novo não bebe, não fuma, não se droga. Aquele que nasceu de novo não se conforma com o pensamento puro. Aquele que nasceu de novo da água e do Espírito é conduzido ao arrependimento. Aquele que nasceu de novo perdoa, ama. Aquele que nasceu de novo inclui. Aquele que nasceu de amar, que nasceu de novo ama como Deus, como o Senhor amou. Aquele que nasceu de novo não condiciona perdão, ele perdoa. Aquele que nasceu de novo carrega no seu coração a marca de Cristo. Eu fico ao ouvir teu nome. Jesus! Jesus, seu nome é força, é fôlego de vida. É o quê? Água viva! Água viva! Água viva! Rabandarabachanda, rabandarabandai. Água viva! Ele começa a fluir dentro de nós. E você começa a sentir a presença dele. Ai, irmão, um dia nessa terra aqui, um dia nessa terra de Nova Iguaçu, um homem pintou sua Brasília e colocou um monte de adesivo e começou a cantar no microfone dizendo: Jesus está voltando, Jesus está voltando. Mas muitos passaram por ele e fizeram de conta que não estavam vendo ele. Ele é Nova Iguaçuano, ele é iguaçuano, ele é teu conhecido, todo mundo lembra dele. Ele ficava na praça de Nova Iguaçu, ele passava com o seu carro e no microfone ele dizia: volte para Jesus, ele está voltando. Volte para Jesus antes que ele volte. Volte para Jesus antes que ele volte. E muitos não viram Jesus voltar, mas foram embora antes de Jesus voltar. E foram uma eternidade sem Jesus.